Olha, ultimamente ele está falando de uma crise brutal, né? As últimas falas dele são de um aprofundamento da crise, são o anúncio de que ele vai privatizar R$ 1 trilhão em estatais. Na lista dele está inclusive o Banco do Brasil. Ele fala que vai privatizar R$ 1 trilhão em imóveis públicos. Nessa lista estão florestas, Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses e vários bens públicos. E ele fala de vender as reservas internacionais. Então, essa rifa de patrimônio público, que soma vários trilhões, vai se destinar exatamente para cobrir o aumento da dívida pública em trilhões devido à absorção de papéis podres pelo Banco Central. Agora, o Brasil tem imensas potencialidades. A riqueza desse país não é qualquer coisa. O Brasil tem simplesmente tudo. Nós temos todas as riquezas naturais em abundância, e não é qualquer riqueza. Nós temos os minerais mais estratégicos do mundo, o nióbio, o petróleo, nós temos a maior reserva de água doce do planeta, terra agricultável, esse bioma impressionante, clima favorável, todas as matrizes energéticas. Então, a amarra no desenvolvimento desse país, desenvolvimento socioeconômico, é a prova da tremenda incompetência de quem vem dirigindo o Ministério da Fazenda, que agora chama Ministério da Economia, e o Banco Central, desde a década de 60 aqui no Brasil, desde que implantaram o PAEG na época da ditadura, aquele programa econômico implantado na ditadura, é o programa da escassez. É o programa que não pode gastar, não pode investir e tem que gerar dívida. E que dívida? Na época da ditadura, dívida do Ministério da Defesa, que financiou a própria ditadura, e depois aqueles mecanismos todos que fizeram a dívida se multiplicar por ela mesma e os mecanismos que transferem dinheiro para banco, como essa compra de papel podre, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os escandalosos prejuízos de swap cambial, o juro sobre juro, não é? Pagamento de juro com novos títulos, o que é inconstitucional, e vai por aí afora. Então, enquanto não se perceber que essa política monetária do Banco Central é que enterra, amarra a economia brasileira e gera crise, a gente vai ficar repetindo isso, apesar dessa riqueza extrema que existe aqui. Olha o povo empobrecido, olha a economia amarrada.